Fala galera, fala pessoal, empreendedor, profissional de marketing, galera que está acompanhando a semana do CRI Oportunidades. A gente vai para a terceira live de hoje, a terceiro webinar, né, de hoje, e aqui eu estou com o Will. O William, ele é um grande amigo, eu tive um prazer de conhecê-lo nessas jornadas da vida, né, jornadas empreendedoras da vida, e na qual ele me atendeu na Resultados Digitais, e ele vai falar um pouquinho também do que ele faz, o que ele é, e assim, pessoal, espero que vocês possam aí aproveitar este conteúdo, um conteúdo de muito valor, e espero que vocês consigam aí de fato mesmo colocar em prática todos os ensinamentos aí que o Will vai estar passando para vocês, porque realmente é um conteúdo aí que eu falei para o pessoal, Will, anteriormente, que é um conteúdo que está vindo direto da fonte, tá? Então, Legal. passo a bola para você, Will, se apresenta aí, fala um pouquinho do que você faz e vamos tocando o barco. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Will. Muito obrigado aí pelo convite. Estou bastante feliz, fiquei bastante animado com a possibilidade de estar participando dessa semana, que particularmente fiquei bem feliz. Estava compartilhando aqui com o William a alegria que eu vi de vê-lo organizando esse tipo de evento, auxiliando ali empreendedores e várias empresas. Bom, como ele disse, nós nos conhecemos na Resultados Digitais. Eu atendi bastante tempo a agência dele, a Laço Digital, por quase um ano, acho que deu ali de atendimento, e só deixei de atendê-lo quando fui desafiado para uma nova área dentro da RD, trabalhando agora dentro do nosso time financeiro, ajudando o nosso programa de parceiros, mas do ponto de vista agora financeiro, né? Mesmo assim, continuo com essa proximidade aí com os parceiros que eu atendi, agora falando com todos os parceiros da RD também. Então, mesmo agora estando em outra área, não perdi a veia de marketing e vendas, né? Continua ali no sangue, participando de eventos, participando ali de outras oportunidades ali. E estou bem feliz, Will, de hoje a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso tema. Legal. Will, de antemão eu quero te agradecer, tá? Agradecer do fundo do coração mesmo, porque eu sei que você é um cara bastante corrido, você até inclusive falou para mim, Will, poxa, começo do mês é apertado para mim e tal, eu tentei até puxar um pouquinho antes do começo do mês para realmente trazer aí você, então de antemão eu quero agradecer a disponibilidade em estar aí compartilhando com o pessoal aí a galera aí da Laço Digital, esse pessoal que tem nos acompanhado, tá? E vamos falar de conteúdo, vamos falar de coisa boa, de fazer as empresas crescerem, os empreendedores evoluírem. Então, o que você trouxe para nós hoje, Will? Bom, bacana, Will. Eu acho que existem vários temas que a gente pode abordar agora, falando desse momento muito difícil que o mundo todo tem passado. E eu acho que um tema que muito relevante para a gente conversar um pouquinho é sobre transformação do comportamento de compra. Quando você me convidou para vir para cá, eu estava pensando em vários temas, a gente até discutiu alguns que são super importantes, mas falados por tantas pessoas. Eu me recordo que nas últimas semanas eu tenho conversado com amigos meus do próprio trabalho, de outras empresas, um pouquinho sobre como os efeitos e os impactos da pandemia, né, que a gente tem passado, está mudando drasticamente a forma como nós consumimos produtos e serviços, e eu tenho discutido justamente a correlação disso com as empresas, ou seja, como as empresas estão nesse momento lidando com essa mudança de comportamento de compra de consumidores, né, ou seja, o que elas estão fazendo, se é que elas estão fazendo alguma coisa, né, o que elas estão fazendo ali para se reinventar nesse momento, porque não é apenas uma questão econômica, né, que a gente passa, ou uma questão de crise da saúde, mas nós estamos também passando o quê? Uma revolução na forma de como as pessoas mesmo passam a adquirir inúmeros produtos, né, e muitas dessas empresas, infelizmente, não estavam preparadas, ninguém consegue prever algo do que a gente está passando, e muitas dessas empresas não imaginavam que, de repente, em uma questão ali de poucos meses a gente estaria ali com quarentenas ou com lockdowns que realmente impossibilitam até mesmo esse modelo de negócio. Então, o que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje, Will, é sobre isso, é sobre como que essa transformação no comportamento de compras vai exigir uma mudança hoje de empresas, e isso, leia-se, não estamos falando de grandes empresas, isso parte das pequenas empresas, são aquelas que mais precisam, nesse momento, se readequar para continuar vivas ali e passar por esse momento difícil.
Maravilha, legal. Dentro disso, Will, só para puxar um gancho, né? A gente aqui, enquanto agência, né, nós percebemos bastante essa questão dessa movimentação. Principalmente as pequenas empresas que se viram numa situação, assim, uns 3 meses para trás, né? Se viram numa situação assim, poxa, fechamos, e agora? Da onde vai vir a nossa fonte de renda, né? Da onde vai vir o nosso faturamento? E principalmente as empresas que não tinham site, às vezes não faziam um processo ali comercial adequado. Então, afetou bastante mesmo aqueles que o negócio deles era muito 100% físico, né? E então, neste momento, foi um processo que eles tiveram que se adequar e alguns conseguiram ainda se adaptar, né? Então eu vejo assim instituições de ensino que estão fazendo as aulas no formato EAD, que eram mais tradicionais, que trabalhavam somente com a graduação ou pós-graduação na modalidade presencial. Então hoje já estão utilizando aí o EAD. Algumas empresas que gostavam de fazer somente reuniões presenciais, né? Hoje estão se adaptando, né? Para as reuniões também no EAD, então, à distância, né? Então, isso daí eu tenho percebido essa mudança, a gente tem visto aqui também, mas eu queria saber também um pouquinho de você, né? Como que você enxerga isso aí num prisma mais aberto, né? Vamos dizer assim, com o conhecimento que você tem. Bom, perfeito, Will. Eu concordo com você. E eu quero trazer, eu estava pensando um pouquinho nesse assunto e quero dizer um pouquinho que, conforme o tempo passar, novas tecnologias vão sendo criadas, a gente passa por mudanças culturais, mudanças de geração, né? E ali as pessoas tendem a ter mais acesso à informação, e isso faz com que algumas empresas inovem um pouco o seu jeito de trabalho. Então, algumas empresas não precisam passar por aquilo que a gente está passando para fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos, como alguns mais clássicos que a gente tem, como a Netflix revolucionando a nossa forma de consumir produtos ali, de filmes, séries, né? A gente até antes dela, todo mundo era muito acostumado, eu me recordo da minha infância de ir às locadoras, né? Locar filmes com os meus pais, e de repente agora a gente está falando de algo que com muito mais conforto, com comodidade, com catálogo maior, sem a gente sair da nossa sala, da nossa casa, né? Do nosso quarto. Então, ou a gente olha também até mesmo para empresas financeiras, hoje os bancos digitais, talvez liderados pelo Nubank, o mais famoso deles, né, como eles estão revolucionando a forma de nós consumirmos esse serviço. Então, eu começo trazendo que algumas empresas já estavam muito preparadas antes para esses momentos e elas acabam não sofrendo isso. Mas, infelizmente, a grande maioria delas, como você disse, não atuava com site, não atuava com nenhuma presença digital. Por incrível que pareça, algumas empresas não têm um canal de atendimento para o WhatsApp, por exemplo, ou um chat, ou elas acabam não tendo um catálogo virtual de produtos ou serviços, e essas empresas foram as que mais sofreram. Eu cito bastante isso olhando para a minha realidade. Eu estou aqui em Florianópolis, e perto aqui de casa, a uma quadra de casa, tem um restaurante muito gostoso que, às vezes, quando eu queria no final de semana, eu dava um pulinho ali, é perto de casa, ele tem uma comida muito boa, né? E eu me recordo que pouquinho antes das quarentenas, eu ainda comi lá, eu almocei lá, e depois, 3 dias depois, já estava tudo fechado aqui. Desde então, eu nunca mais vi ele aberto, esse restaurante aberto. Eu passo ali em frente, porque é caminho aqui para minha casa, mas eu não vi nenhum tipo de placa, de banner, falando sobre algum atendimento a delivery, por exemplo. Então veja que eles têm um produto de qualidade, mas eu não tenho visto, tentei até procurar e não encontrei. Pode ser que eles estão em algum canal que eu ainda não tive a sorte de encontrar, mas talvez de forma muito tímida. Então eu vejo que várias empresas têm bons produtos e tem uma barreira grande para entrar. Acham que talvez vai ser difícil, acham que vai ser complicado. Eu até concordo com elas, porque há alguns anos atrás era um pouco mais difícil a presença da internet, era um pouco mais difícil comercializar produtos na internet. Mas hoje em dia não. E eu uso como exemplo um mercadinho muito pequeno aqui de Florianópolis. Ele, logo quando as quarentenas estavam ali no seu alto por aqui, ali por volta da segunda quinzena do mês 3, eu me recordo que ninguém queria muito sair de casa, todo mundo com aquele temor, e até assustados, e até mesmo hoje também as pessoas continuam assim, mantendo assim, mas um pouco hoje mais adaptados, vamos dizer dessa forma.
eu me recordo que um mercadinho você conseguia mandar a sua lista de compras pelo WhatsApp e eles cobravam uma taxa de entrega e traziam na sua casa. E eu fiz uma compra lá, e eu comprei Legal. um dia de manhã e na mesma noite estava. Esse mercadinho não tem site, esse mercadinho ele é super pequeno, ele não é de uma rede, ele é um mercado de bairro bem pequeno, que o quê? Ele viu uma oportunidade e ele entendeu que o fluxo ia cair de pessoas, logo que ele começou a fazer, fez essa migração ali para as vendas em WhatsApp. E eu fiquei surpreso, porque eu falei, poxa, mercados grandes, redes grandes aqui, os maiores mercados da cidade não tinham essa solução, e esse mercadinho de bairro estava lá vendendo por WhatsApp, por exemplo. Então eu vi que muitas empresas ainda não entenderam que esse passo ele não é tão complexo, ele não é impossível, ele não é tão difícil, e o que eu mais vejo ainda é um pouco de barreira cultural quanto a isso daí. Existem algumas empresas ainda muito apegadas às questões físicas, no atendimento físico, a loja física, mas infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu enxergo que a pandemia veio acelerar essa transformação dessas empresas, porque Sim. aquelas que não se adaptarem, a menos que tenham um fluxo de caixa ou um capital de giro, muito grande, elas vão acabar sofrendo e infelizmente até talvez fecharem suas portas. Então eu percebi isso, eu percebi algumas empresas muito tímidas ainda nessa migração ali para o meio digital, para o meio delivery, para o meio de entregas ali, mas ao mesmo tempo também tive gratas surpresas como desse pequeno mercado, de empresas que aproveitaram ali, enxergaram uma oportunidade, se adaptaram rápido, não estão talvez operando da melhor forma, mas estão operando, estão mantendo as portas abertas, estão conseguindo driblar tudo isso. Então, eu ainda enxergo, infelizmente, pelo contato que eu tenho com muitas empresas, por conversar aí com amigos que atendem empresas ali da RD, que estão diretamente atendendo clientes, e clientes de clientes, basicamente ainda vejo que, de forma geral, ainda é um pouco tímido esse movimento. Eu acreditava que 6 meses depois, né, esse mês a gente vai completar da pandemia, desde que a OMS declarou o estado de pandemia, eu acreditava que talvez mais empresas já estariam um pouquinho adaptadas, mas não é o que eu tenho visto, infelizmente. Sim. Eu confesso que eu nem imaginei que iria ficar todo esse tempo, né? Eu lembro que em março, né, quando a gente entrou, eu estava vendo um vídeo do Flávio Augusto, na qual, se eu não me engano, era uma live dele, na qual ele falava que como que ele estava fazendo para adaptar, né, as empresas dele, né, do grupo lá da WhatsApp, para esse cenário, né, para esse novo momento, né? E aí ele falou, sim, que eles tinham feito um planejamento para 3 meses. Então, eu imaginei assim, falei, poxa, 3 meses? Não, nunca que vai ficar 3 meses, né? Então, e nós já estamos aí, já estouramos os 3 meses, né? E então, assim, são coisas que eu também imaginei que empresas iam se adaptar mais rapidamente, mas infelizmente a gente tem visto vamos dizer assim, uma mudança muito devagar, né? Muito lenta. Entendo que é dificuldade, porque hoje em dia a tecnologia também, não é todo mundo, porém, a gente tem muito mercado aí, tem muita forma de evoluir, de crescer. E trazendo também, Will, para o tema que você abordou, assim, essas questões de mudanças de comportamento de compra, há algum tempo já, eu particularmente, minha esposa também, minha esposa mais do que eu, né, compra muito pela internet. Então, faz muito tempo que a gente não entra numa loja de roupa para comprar. Então, a gente compra muito pela internet e a gente consegue preços diferenciados, para baixo, né, mais baratos. E assim, isso a gente tem percebido que tem se intensificado cada vez mais também. A mudança desses comportamentos, elas têm se adaptado com o cenário. Um exemplo também que a gente tem visto aí é o Magazine Luiza, que tem, inclusive, ajudado empreendedores a vender os seus produtos. Esses empreendedores que não têm um e-commerce, né? Esses empreendedores que querem, de repente, vender algo e não tem um canal de venda. E o Magalu, né, ele entra como um marketplace ali para essas empresas. Então, queria saber de você também, referente a essa mudança, eu não vou dizer de comportamento de compra, mas de jornada, né? Aquela jornada de compra, aquela velha forma que a gente tinha de repente, ir até uma loja, fazer aquela compra lá presencialmente, ter aquele contato tete a tete ali com o dono, com as atendentes, isso tem mudado, né?
Então eu queria saber um pouquinho de você também. Eu acho um bom ponto esse que você colocou, Will, e eu quero começar trazendo para falar um pouco disso, que o comportamento de compra, ele está ligado a alguns fatores, como fatores psicológicos, fatores culturais, nível de conhecimento, escolaridade, renda. Então existem, para exemplificar alguns, esses fatores, eles vão impactar diretamente na forma como eu consumo produtos e serviços, e eles tendem também a impactar a minha jornada, bem colocado por você. O que eu acabo vendo agora, olhando para esse tempo que nós temos passado, é que muitas pessoas que não tinham o hábito ou costume de consumir alguns tipos de serviço, principalmente serviços ali através da internet, aplicativos, estão tendo que começar até mesmo em alguns locais por obrigação mesmo, né? E algumas outras pessoas têm intensificado, a jornada de compra tem se encurtado de algumas pessoas, né? Então, acho que talvez um dos exemplos mais fortes para esse momento são os aplicativos ali de delivery de alimentos, né? A gente fala aí de iFood, Uber Eats, Rappi e alguns outros. Eu vi alguns números, não tenho agora esses números exatos, mas eu estava vendo em algumas notícias que eles estavam tendo uma curva crescente, né, ali no consumo. Uma vez que os restaurantes estão fechados, as pessoas não podem sair, é normal que o quê? Eu seja obrigado a comer, né? Todos nós comemos, e eu seja obrigado a acabar adquirindo esses produtos de alguma forma. No meu caso, eu vejo que o meu comportamento foi alterado. Eu falo assim porque eu percebi isso nitidamente. Eu tinha um comportamento e hábitos de comer muito fora, por causa da correria do trabalho, então almoçava fora, jantava fora, final de semana também, às vezes saía com amigos, e a gente acabava comendo fora na maioria das vezes. Eu menos comia em casa do que dentro de casa. Quando a gente teve todas essas questões da pandemia, eu voltei a cozinhar. E eu deixei de comer tanto fora. No meu caso, eu tive uma mudança drástica assim, do meu padrão de compra. Então, eu era uma das pessoas que já utilizava muito aplicativos de delivery aqui em Florianópolis, ganhava inúmeras vezes descontos de tanto consumir por delivery, e agora, pelo contrário, eu tive uma queda disso, porque estar em casa, ter tempo em casa me dá tempo para cozinhar, me dá tempo para testar novas receitas, não que eu seja um MasterChef, mas assim, me permite de fato testar coisas que antes a correria do dia a dia não me permitia. Então vejo que eu que era um dos consumidores que usava demais esses aplicativos, tive um comportamento totalmente contrário, e isso foi por causa da pandemia, foi por estar em casa, ter mais tempo em casa, que me permite fazer isso. Então, eu percebo não só através do meu exemplo, mas de outras pessoas que intensificaram esse uso de aplicativos, por exemplo, ainda dentro desse exemplo de alimentação, que estão ali consumindo muito mais do que antes. Eu tenho amigos que me falaram que hoje estão gastando mais do que na época que antes da pandemia, porque estão comendo mais fora, porque acabam às vezes enjoado de ficar em casa, então uma forma que ou é comprando comida ou outras coisas mesmo. O consumo em e-commerce em geral tem crescido, eu tenho visto também alguns dados nesse sentido. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu quero trazer. Um outro ponto que você tocou, que eu acho de forma assim brilhante, é o encurtamento e a mudança na jornada de compra, ou seja, as pessoas continuam consumindo, mas agora eu vejo em alguns segmentos, como ainda nesse segmento de alimentação, o encurtamento. Antes as pessoas tinham, quando iam sair de casa, ficavam pensando onde eu vou comer, vamos comer em algum lugar. Hoje, muito provavelmente uma promoção que você recebe no seu aplicativo é o que determina onde você vai comer, porque você vai estar na sua casa, você não está saindo de casa. Então, quem ali trazer aquela oferta dentro do teu perfil de compra ali dentro do aplicativo, tem a chance de te conquistar primeiro, né? Então, eu percebo bastante exemplos desse tipo, e não só dentro da área de alimentação. Eu vejo também exemplos pensando em casa em geral. Eu percebi que as pessoas ficavam menos em casa, então elas se preocupavam menos com as suas coisas de casa. Então, não que não fosse importante, mas, poxa, muitas pessoas, como eu, tinham um estilo de vida que eu vinha para casa à noite, só para dormir, tomar banho, descansar um pouco, e no outro dia, era o dia todo fora, de novo, né? Muitas dessas pessoas começaram a estar em casa, e eu estava vendo também que interessante como várias lojas de móveis e decoração têm tido assim, um aumento de consumo, porque agora que as pessoas estão em casa, elas querem deixar a casa mais arrumada. E assim, conversando de forma informal com vários amigos que me contaram que já pintaram a casa, que já reformaram a casa, que já fizeram de coisas. Por quê?
como a gente está passando mais tempo das nossas vidas dentro de casa, todos querem uma casa que seja mais confortável, uma casa que seja mais aconchegante, talvez aquelas coisas que a gente acabava procrastinando em arrumar, agora a gente vai lá e arruma, porque a gente está convivendo com aquilo todos os dias. Então, o que eu percebo? Que em e-commerce em geral, tem recebido bastante demanda, esses e-commerces específicos para coisas de casa. E também tem um terceiro ponto que eu ainda quero ressaltar, um terceiro exemplo, na verdade, que está ligado a fatores psicológicos de ansiedade de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas nesse momento de estarem ali fechadas em casa, vão ficando mais ansiosas. E esse tipo de situação leva a um consumismo um pouco maior. A gente sabe que muitas pessoas na ansiedade acabam ou se alimentando mais, ou consumindo mais, e é normal ver, eu percebi também, conversando com amigos diferentes, que algumas pessoas simplesmente, poxa, eu preciso comprar algo, porque é aquela zona de escape para tudo isso, entendeu? Então, por esses motivos que nós vemos que as empresas que estão na internet, seja vendendo em uma loja do Instagram, seja tendo um e-commerce, seja tendo vendas pelo próprio WhatsApp, Facebook e por aí vai, né, várias formas, elas nesse momento, elas estão passando melhor. Claro que a gente sabe que todo mundo está sendo afetado, todo mundo tem tido assim, problemas, mas essas empresas, elas conseguem estar ali ofertando os seus produtos, seus serviços, elas conseguem passar de uma forma menos dolorosa por essa crise. E o que me chama muita atenção é que o que a gente está vivendo agora como crise, eu tenho uma hipótese de que isso vai moldar o comportamento de compra das pessoas para pós-crise. Então, eu digo usando até o meu exemplo, de alguém que cozinhava, que nunca cozinhava, agora estando em casa, eu aprendi a fazer receitas rápidas, que antes eu não sabia, então agora é mais fácil, entendeu? Isso daí. Então, mesmo depois que se tiver uma correria de dia, que se voltar no momento que isso acontecer, poxa, eu já sei fazer coisas que mais rápido que antes eu não fazia, né? Um outro exemplo que eu vejo também são várias das empresas que não precisam do atendimento a público, empresas de tecnologia, agências de marketing, empresas que estão aderindo ao home office já com um prazo muito maior. Então a gente já viu na mídia várias empresas que trouxeram home office estendido até o final do ano. Nós temos visto algumas empresas que já estão anunciando modelos híbridos para sempre e empresas que anunciaram o modelo de home office full time para sempre. Estão vendendo as sedes, entregando os escritórios e decidindo ter uma migração. Ou seja, não é só durante a pandemia. Isso está mudando completamente a forma das empresas, porque como os clientes consomem dela, a forma de consumir, a jornada de compra está sendo impactada e elas estão se adaptando a isso, né? Então, se eu não consigo crescer no meu faturamento, eu vou diminuir os meus custos, basicamente. Então eu percebo que isso é algo assim que está acontecendo de uma forma profunda em algumas empresas e até mesmo de forma perene, né? Então, eu percebo que isso tende a alterar muito a forma como as pessoas consomem. Isso visto não só o meu exemplo, mas conversando também com demais pessoas, e eu vejo que agora é o grande momento que as empresas têm para aproveitar isso daí e também se transformar, do mesmo jeito que a jornada de compra está sendo transformada de forma obrigatória, do mesmo jeito que o comportamento das pessoas de compra está mudando. Eu vejo que é uma grande chance para aquelas empresas agora que abrirem o olho, tem uma oportunidade muito grande que não vai valer só durante esse tempo de pandemia, que vai valer para depois também. Não, legal, Will, legal. Quando você fala isso, né, eu vejo que o momento de crise, eu vi isso, acho que em alguma coisa na internet, e eu achei super interessante. Momentos de crise são momentos que o dinheiro troca de mãos, né? Então, é hora de você se adaptar, é a hora de você, até mesmo o nome, né, da semana, que é Crie Oportunidades, né, ele veio da palavra crise, né, porque, assim, muitas pessoas ficam se lamentando nesse momento, né? Então, a ideia de trazer essa série de webinars aqui para a galera é realmente essa questão, porque não é um momento de lamentação, é um momento de se reinventar. É o momento de buscar outras alternativas, é o momento de buscar outras soluções, é o momento de tentar identificar ali o padrão do seu consumidor, como ele está, a jornada dele, como ele está consumindo, como ele está comprando.
e entender de fato para que você possa customizar algo assim direto para esse cliente, né, para esse futuro cliente, e de certa forma conseguir chegar até ele de forma mais fácil. Um outro ponto também bastante importante, que eu vi essa movimentação já em várias empresas, foi a movimentação de que entrou no processo de home office com uma desconfiança tremenda, não sabendo como ia funcionar, não sabendo se a empresa ia para frente, se ia dar certo ou se não ia, e conseguir se adaptar muito bem a esse cenário e conseguir entender que esse cenário foi mais vantajoso do que trabalhar no período quando estava normal, né? Então, eu achei super interessante. Aqui em Maringá teve uma empresa que modificou toda a sua forma de trabalhar, né? Então, entrou no home office, eles estavam comprando um lugar para construir a sede deles, eles já colocaram o terreno à venda e já estão abandonando essa questão e vão adaptar, vão começar a trabalhar no modelo home office, né? E esses dias atrás eu vi também uma reportagem falando da XP Investimento, né? Também 100% home office, né? A empresa utilizarão os escritórios como escritórios modelos, né? Até mesmo só para conversar com clientes. Então é algo que é mais assim só aquela questão mesmo do cliente ir até lá só para de repente ter um tete a tete, alguma coisa referente a essas questões, né? Os bancos também experiência própria, né? Você comentou do Nubank. Hoje, no outro webinar que teve anteriormente, eu falei do Nubank, do relacionamento, né? Eu falei um pouquinho sobre o relacionamento com o cliente. E o Nubank, particularmente, foi o meu aniversário agora recente. O Nubank foi lá e mandou para mim um e-mail, né? Me parabenizando e tal, com um videozinho super 10, assim, sabe? Então, eu achei super legal. Sou super fã da marca. Já precisei ligar para eles para poder pedir alguma solução, alguma coisa. Eles ligarem para mim, eu falar com eles, assim, o pessoal super disruptivo, conversar comigo, poxa, William, vamos te ajudar e tal, não sei o quê. Diferente, um tratamento totalmente diferente, né? Então, essa mudança tem acontecido bastante, né? Eu concordo, Will. Quero tomar ainda um gancho dentro disso que você falou dos home office, porque a migração de empresas de um modelo ali trabalhando em sedes próprias para modelos de home office afeta totalmente o comportamento de compra das pessoas. Então, se eu fico em casa mais tempo, eu posso cozinhar, eu posso sair dos restaurantes da região e começar a pedir em casa também, então isso pode impactar até mesmo negativamente restaurantes de uma região, como também podem melhorar restaurantes de outra região. Agora eu começo a consumir alimentos dos restaurantes do meu bairro, e não mais do bairro da empresa que eu estava, né? Então eu acho que essa migração de modelo, ela tende a afetar completamente a forma de produtos e serviços. Eu tenho amigos meus que por terem migrado para o home office, têm me ligado e falado assim, Will, me ajuda aqui a escolher um monitor, me ajuda aqui a escolher um mouse, me ajuda aqui um teclado, porque, ou, poxa, que cadeira que será que eu compro? Onde você comprou tua mesa? Por quê? Agora a tendência, nós aqui na RD também estamos em home office, né, já há alguns meses, vamos ficar mais um período de tempo assim, então as pessoas estão se adaptando a isso daí, e o quê? É muito comum você ver que pessoas que não tinham esse costume, mesmo que às vezes não gostem, agora estão tendo que ter. Então, empresas que vendem esse tipo de produtos, né, para escritório, tem tido uma demanda. Eu vi alguns casos ali de empresas que estavam até aproveitando esses momentos para criar algumas promoções. Então, compra uma cadeira e por tanto de desconto você leva mais à mesa e fazendo ações desse tipo. Então, eu percebo que essa ação, onde acho que o caso da XP foi o mais assim, o primeiro caso assim de grande repercussão, né, por ser uma empresa gigantesca, trazendo isso. E eles tiveram coragem, né, de falar isso daí, trazer isso a público assim tão cedo, né, já fazem acho que mais de 2 meses que eles soltaram essa nota no mercado. E o que isso acaba acontecendo? Isso até criou coragem em outras empresas menores. Poxa, se a XP está fazendo isso, por que eu também não vou fazer isso? Né? Então, eu vejo como um ponto importante, um ponto disruptivo. Eu falo isso porque eu trabalho na empresa de tecnologia há um pouco mais de 7 anos, e nesse tempo, o segmento de tecnologia é um que consegue, assim,
não vou te dizer 100%, mas assim, é quase 100% uma operação home office. Existe, claro, aqueles momentos que você tem que ter algo com o teu cliente, com o teu parceiro, né, ali, mas é por isso que algumas empresas optam para ir para eventos, para ter isso, para ter esse relacionamento, nessa camada de relacionamento. Uhum. Mas o que eu vejo? Que operações home office, em alguns segmentos, eles são muito mais fáceis de serem explorados do que em outros tipos de empresa. E mesmo assim eu percebo ainda uma questão cultural das pessoas com relação ao home office, aquele pé atrás, aquele medo justamente de como vai ser, eu vou dar conta, será que meu funcionário vai trabalhar? Será que ele não vai ficar dormindo? Você entendeu? Ao invés de trabalhar, isso são riscos mesmo que acontecem, mas também existe o risco do outro lado, aquele funcionário que trabalha muito mais do que o normal, né? A gente vai perdendo um pouco das barreiras entre o que é o tempo da minha jornada de trabalho, o que é o tempo que eu estou em casa, porque todo o tempo eu estou em casa e todo o tempo o computador está ali perto, está ligado, né? Então, o que eu percebo é que várias empresas que tinham esse pé atrás, esse receio com essa mudança, agora de forma obrigatória, em muitos casos, né, estão tendo que entrar nesse modelo e estão vendo que isso funciona, que isso não é tão ruim quanto parecia, que não é tão arriscado quanto parecia, em alguns casos é até melhor do que antes, porque a economia que se acaba tendo é gigantesca. E eu volto a dizer, como que isso acaba impactando diretamente também no comportamento de compra de empresas para outras empresas. Eu tenho acompanhado, grandes empresas têm tido renegociações de contratos, né? Grandes empresas têm se questionado por que elas tinham aqueles contratos, né? Então, se eu usava isso daqui, mas realmente eu preciso disso? Questionamentos que eu não tinha. Eu percebo, conversando com amigos que trabalham também em grandes empresas, né, olhando também para a empresa que eu trabalho, os processos de compra estão muito mais, com um crivo muito maior hoje. Então, se talvez aquele contrato que antes, poxa, beleza, tá aqui dentro do orçamento, vamos passar, agora não, estão colocando mais etapas de aprovação, e é normal, porque agora todas as empresas querem segurar, elas só querem investir no que realmente for necessário. Por isso que eu vejo que a pandemia tem mudado até o comportamento de compra de empresas. A gente fala só de pessoas, mas as empresas estão mudando, né? Eu tenho certeza, Will, que aí você, né, nesses últimos meses, precisou fazer algum tipo de investimento e pensou muito mais vezes do que você pensaria antes da pandemia, se realmente você precisava daquele computador, de uma licença de um software, de um investimento de marketing, propaganda. É normal que as empresas estão receosas. E a tendência é que, quanto mais tempo a pandemia durar, mais isso vai modelar um novo comportamento nas pessoas e um novo comportamento nas empresas de como consumir. Então, aquilo que você falou, no início a gente achava que ia ser menos tempo do que não seria o tempo suficiente para mudar os nossos hábitos de compra. Mas, de repente, quando a gente olha para já 3 meses, quando a gente ainda, infelizmente, não vemos ainda uma luz no fim do túnel, assim, próxima, na verdade, né? A gente vê uma luz no fim do túnel, mas ainda não está tão perto do que a gente gostaria. Isso segue o quê? Modelando os hábitos de compra das pessoas físicas e das pessoas jurídicas também. E eu tenho essa hipótese de que, pós-pandemia, muitas pessoas e empresas já vão ter se adaptado a consumir de uma nova forma, mudar esses hábitos e vão manter esses hábitos, né, de compra, né? Então, eu vejo isso daí acontecer na minha empresa. Eu conheço tenho amigos na área de compras, não que nós não éramos seletivos, existe um processo de compra extremamente estruturado, extremamente organizado, mas hoje existe se antes já era complicado, agora é muito mais complicado. Por quê? Porque a gente não quer perder dinheiro, ninguém nesse momento quer perder dinheiro, num momento de bastante nebulosidade, a gente ainda não sabe como vão ser algumas coisas, né? Então, eu vejo que essa migração até mesmo do home office, ela tem um impacto muito maior na vida das pessoas, elas estão alterando drasticamente, e eu lembrei até de um exemplo engraçado, colegas meus que já me contaram sobre, por exemplo, consumo de roupas, perfumes, que agora a gente fica em casa, você acaba não sendo algo que você consome tanto, né? Você está ficando mais tempo em casa, então eu vejo que
como que isso está mudando muitas pessoas, entendeu? Até o estilo de vida das pessoas, né? Talvez alguém que era um pouco mais vaidoso se preocupava mais, agora está trabalhando 100% de casa, se preocupa um pouco menos, né? Então, eu vejo como reflexos dessa migração ali da sede para um home office. Sim, sim. Realmente, Will. Hoje nós estamos vivendo um período que, quando você fala assim meio nebuloso, né, eu acredito que é 100% nebuloso. A gente não tem como fazer um planejamento médio, curto, médio e quiçá longo prazo. Não tem como. Né? Então, hoje, se a gente for parar para pensar, o planejamento que nós tínhamos em janeiro, em março, ele foi para o ralo. Né? Então, em março, eu me vi numa situação de falar assim, poxa, o que eu faço agora? Mudamos as estratégias. Primeira coisa que nós fizemos na agência foi parar de trabalhar com topo de funil, vamos dizer assim, e trabalhar com fundo de funil, porque a gente não sabia se ia perder cliente ou se ia ganhar cliente, era uma situação meio complicada. Então a gente falou, poxa, vamos parar de trabalhar no topo ali, né, onde que a gente está atraindo os leads e vamos trabalhar com um fundo de funil para a gente captar o cara que está quente, que está querendo comprar, que está querendo realmente investir em marketing. Então foi uma das estratégias. Grande parte das empresas, elas se viram também nessa situação de tentar se adaptar. Muitos, às vezes, acabam, por exemplo, chegam pessoas aqui que ainda não conseguiram sair dessa estaca zero, né, vamos dizer assim, não conseguiram se adaptar a esse novo cenário. E, de certa forma, muitas outras empresas acabaram estão esperando ainda. Né? Vamos ver o que vai dar. E não adianta ficar esperando, a gente tem que realmente criar oportunidades, cavar o buraco ali até a gente encontrar o tesouro, né? A gente saber ali de fato aonde que é. E assim, Will, dentro de tudo isso, né? Sabendo que essa jornada de compra do cliente mudou, sabendo que esse comportamento de compra também mudou. Ele já vinha nessa mudança, mas uma mudança mais devagar, né? Vamos dizer assim, com a pandemia, ele deu uma esticada, principalmente na forma de se alimentar, né, na forma de comer. Eu falo que às vezes a gente está lá nos aplicativos, a gente olha lá, por exemplo, o que é frete grátis, por exemplo, que não paga nada para entregar, porque a gente ganha lá R$10, ou R$5, ou R$6,99. A gente olha lá, por exemplo, às vezes chega um cupom, né, lá para a gente comprar naqueles determinados restaurantes. Isso determina também. E isso nos incentiva a conhecer novos restaurantes, às vezes. Comprar comidas em outros restaurantes que nós nunca imaginamos que nós iríamos comprar. Né? Então, isso, de certa forma, colaborou, ajudou com o crescimento de alguns negócios. Mas, por outro lado, aquela presença, aquele presencial, né? Eu fui recentemente num restaurante aqui, eu passei presencial, eu fui lá e não tinha ninguém. E toda vez quando eu ia lá, em períodos normais, ele estava lotado. E quando eu cheguei lá, ele não tinha ninguém. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, cara. Eu perguntei, falei assim, viu, como que tá? Falei, olha, é só aplicativo, praticamente. Tá aberto, mas o pessoal tá com medo ainda de chegar, de vir e tal. A gente toma todas as precauções, porém, o pessoal ainda tem medo, tem receio, então isso acaba complicando um pouquinho. Aí ele comentou e tal que o movimento que ele tem hoje consegue segurar o negócio dele, mas não está ainda a ponto do que estava antigamente com ele aberto, presencialmente, as pessoas indo lá. Né? Então, eu vejo que ele está sobrevivendo este momento. Né? Na verdade, ele não está ali num processo, numa crescente, né? Vamos dizer assim. Ele está conseguindo se manter, pagar as contas que grande parte dos negócios hoje também estão tentando fazer isso. Alguns negócios em específico hoje estão crescendo, né? Estão nesse momento de crescimento. E então, Will, levando assim em consideração para a gente falar um pouquinho também de estratégias, né? Aonde as pessoas podem chegar, como as empresas, por exemplo, aqui nós temos um público, né, que é empresários, empreendedores, e nós temos também um público que são pessoas que estão querendo trabalhar com marketing, querendo entrar nessa parte também. Então, eu acredito que um conteúdo estratégico também vá de encontro com a realidade dessas pessoas. Então, hoje, qual que é um conselho assim que você tem, algo que você pode colaborar com a gente em termos estratégicos para esse momento? Qual que é o primeiro passo, o segundo passo para as empresas estarem aí de fato mesmo encarando essa realidade que estão vivendo de frente aí e fazer as coisas acontecerem? Perfeito, Will. Excelente pergunta. Acho que depois de toda essa contextualização que a gente passou, a gente chega num ponto importante mesmo que o que fazer no meio disso, né?
talvez várias formas ou vários caminhos que as empresas podem tomar. Eu vou elencar aqui, não vou dizer que é a ordem de prioridades, mas eu vou dizer, assim, um pouquinho do que eu pensaria no meu negócio, e são dicas mais generalizadas, porque eu sei que talvez aqui quem tá assistindo pode ser um restaurante, mas pode ser uma loja de roupa, pode ser uma oficina, então eu vou tentar... Que vai mudar, né? Muda um pouquinho isso. de um nicho para o outro nicho de mercado, né? Isso, justamente porque alguns nichos têm que ter algumas coisas um pouco mais profundas, eu vou trazer talvez algo um pouco mais generalista nesse primeiro momento. Bom, a primeira coisa que eu pensaria eu preciso manter o meu negócio. Né? Então é óbvio que todo mundo que está aqui assistindo vai falar, sim, eu já pensei nisso. Mas quando eu penso nisso, me obriga a tomar algumas decisões difíceis. E essas decisões difíceis estão ligadas à mudança de cultura, essa decisão difícil está ligada, às vezes, a abrir mão de um orgulho, como de uma sede, que eu sei que isso... Nossa, tá ali no nosso peito, de, poxa, eu construí algo e de repente eu não tô naquele algo, né? Eu conheci empresas que eu conversei com empresários que me falaram assim, no início da pandemia, não, porque eu vou manter, e depois de 2 meses estavam entregando o escritório. Eu falei, não precisa ficar triste, tá tudo bem, sua empresa existe, ela não precisa desse prédio para continuar existindo, né? Então, eu acho que um ponto aqui importante é pensar no que eu preciso fazer para manter um negócio. Então, a primeira dica que eu olharia qual o tipo de custo que eu posso reduzir no meu negócio, desde que esse custo, a minha primeira coisa que não vem à mente são pessoas, porque normalmente empresários pensam num primeiro momento, quando tudo está ruim, eu vou diminuir o número de pessoas, mas são elas que fazem a empresa. Então, quais são os custos que podem ser relacionados a custos fixos ou variáveis? Poxa, talvez troca de um fornecedor, renegociação de um contrato. Eu pensaria também em questões de, poxa, se eu estou em um lugar maior, ir para uma estrutura menor, renegociação do meu próprio aluguel que eu tenho, né? São pontos primeiros, porque fazer aquilo que está na nossa mão, só depende ali da gente, fazer a lição de casa. Então eu vejo que um primeiro ponto é esse, e eu fico triste quando eu vejo que nesse momento algumas empresas recorrem a tirar pessoas. E eu falo porque eu já tive a experiência de gerir uma empresa no qual eu não era o dono, mas eu tinha ali total poder e autonomia de gestão. Eu me recordo que nós passamos pela crise de 2014, pré e pós Copa do Mundo, e assim, a última coisa que a gente foi mexer foi em pessoas. Assim, né? Então, eu não estou falando só da boca para fora, eu fui gestor lá por 5 anos, pela experiência de saber que existem outras coisas que eu posso mexer antes de mexer em pessoas. Infelizmente, talvez a gente chegue num ponto de ter que mexer em pessoas também, infelizmente, mas que essa não seja a sua primeira opção, porque a tua empresa é feita por essas pessoas. Então, quando você não tem elas, parte da tua empresa não vai existir da mesma forma, ou ela vai acabar sofrendo. Então, eu acho que eu olharia para a redução de custos. Depois disso, a gente sabe que talvez isso não é o suficiente. Eu começaria a olhar, a primeira coisa que eu olharia é para um novo canal de aquisição de clientes. Então, Legal. Quando eu falo sobre um novo canal de aquisição aqui, eu quero que você pense assim, hoje se seu negócio é físico, você depende 100% de que as pessoas estejam até você. Exemplos, uma loja de roupa, uma própria oficina, um restaurante, como a gente já citou aqui, são empresas que estão ali dependendo dessa interação entre cliente e empresa, né, para que ela possa ter uma relação comercial. Se você tem esse tipo de negócio, eu começaria a pensar em canais de aquisição diferentes. No caso de um restaurante, uma dica, você pode ir para plataformas como iFood, Rappi ou Uber Eats, mesmo que a gente não esteja ganhando nenhum merchan aqui, né, mas é um caminho que você pode ir. Você pode pensar no seu próprio delivery, você entendeu? Então você pode pensar no teu WhatsApp ali, hoje existem chatbots de WhatsApp que podem te ajudar com atendimento ali para te dar os primeiros passos. Essas tecnologias não são caras, não são tecnologias assim complexas, e existem empresas, agências de marketing, existem empresas especialistas em te ajudar também nisso, se for o caso. Né? Então é aquela coisa que você fala, pô, William, mas você está me falando para investir no momento da crise? Talvez abrir um novo canal de aquisição vai te exigir um investimento, e talvez isso só vai pagar as suas contas, mas é o que vai fazer você sobreviver, que é o ponto que eu disse em primeiro lugar. Então, às vezes, é o quê? É o investimento para eu sobreviver, não é um investimento para algo novo, é para eu manter o meu negócio vivo. Então, eu pensaria num restaurante nesse exemplo. Se eu tivesse uma oficina,
A gente sabe que também que existem algumas limitações. Poxa, muitas oficinas não trabalham com horário marcado. Você chega lá com o carro, por que não ter um agendamento por WhatsApp, um agendamento por Facebook? Você entendeu? Ali de horários para evitar aglomerações, conseguir trabalhar ali com as medidas de segurança, né? Se eu tivesse uma loja de roupas, por que não agora pegar os meus vendedores e fazer os sacolões para levar na casa dos clientes, né, para que eles possam ali provar as roupas, né? Então, veja, quase todas as lojas de roupa tem, normalmente, você faz algum tipo de cadastro, por mais simples que ele seja, ali no ato do pagamento. Poxa, por que agora não é hora de tentar um SMS em massa, um WhatsApp em massa, um e-mail em massa para essas pessoas, né? Então, eu pensaria primeiro nisso, em expandir os meus canais de aquisição. Bom, depois que eu expandisse os meus canais de aquisição, veja, né, a gente reduziu os custos primeiro daquilo que era possível, depois agora eu tô indo para algum novo canal, e quando eu falo algum novo canal, pessoal, é um canal digital. Hoje a gente depende de canais digitais, né? Estamos falando de redes sociais, estamos falando de e-mail marketing, estamos falando de site, estamos falando ali de formas diferentes de capturar cliente que sejam digitais, que é onde a gente chega na casa dele, né? Basicamente. Bom, eu iria para esse caminho, e depois eu pensaria o quê? Em como eu poderia remodelar a minha precificação para isso. Você vai falar, poxa, William, você está dizendo então que eu vou cobrar mais caro, né? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o quê? Agora é a hora de talvez trabalhar com combos, com promoções desse sentido. Então, veja, por exemplo, no restaurante, agora é a hora de, se o meu prato feito custa R$15, por mais 2 você leva o refrigerante. Poxa, William, mas por que isso daí? Veja que você vai. Eu sei, né, por um pouco de conhecimento, que o refrigerante tem um pouco mais de lucro do que às vezes até mesmo no prato, né? Por comprar em quantidades e tudo mais. É nessa hora que você pode pegar os seus produtos, que você tem uma margem maior, uma lucratividade maior, diminuir um pouco esse lucro e colocar ele combinado a algum outro produto que você tem. E vender não numa venda casada, mas num combo. Olha só, você vai levar só o prato é R$15,90, o prato com refrigerante com a lata é R$17,90. E em vez daquela lata ficar parada, gerando um estoque para você, agora você está tirando ela, né, talvez você está, em alguns casos, você vai ter lucro, em alguns outros casos, você só está passando pelo preço de custo, mas você gira estoque, né? Você faz o teu caixa girar também, que é um momento importante nessa situação. A mesma coisa vale para o exemplo aqui da loja de roupas, né? Poxa, se você levar uma peça, você tem 10%, duas você já tem 15%, três tanto, já é muito comum isso acontecer ali no meio nos shoppings, a gente passa e vê, né? São os descontos progressivos que eles chamam, né? Conforme vai aumentando o número de peças. Então, eu daria essa dica agora para trazer essa comunicação no WhatsApp, no Face, no site, ali nas redes sociais, para trabalhar assim, e até mesmo com peças complementares, né? Poxa, se você comprar uma calça jeans, por mais tanto, você leva uma camiseta, né? Se você comprar uma calça jeans, por mais tanto, você leva uma segunda peça de até tal valor. Então, assim, eu partiria muito para essas vendas combinadas. E ainda dentro do meu exemplo da oficina mecânica, o que eu pensaria aqui, né, em uma revisão que você está fazendo ali, talvez uma revisão de rotina, algo do tipo, poxa, olha só, se você trocar um fluido ou algo assim, fazer para um preço menor e girar, eu sei que muitas oficinas têm aquilo lá parado, fluidos e coisas menores, né, ali, por que não nesse momento que, poxa, olha só, eu tô vendo aqui, você está trocando teu óleo, mas se você trocar, por exemplo, o teu filtro, você tem 50% de desconto. Você entendeu? E eu entendo que muitos vão falar assim, poxa, William, mas aí eu vou quebrar de vez, né? Mas manter esse filtro parado e não vender ele, isso é o que vai fazer uma empresa quebrar mais rápido. Então, nesse momento, eu ia repensar a minha estrutura de preços e pensar em como eu poderia trazer vendas combinadas dentro de um possível. Eu sei que nem todos os negócios talvez tenham essa flexibilidade ou essa possibilidade pela sua natureza, mas se o seu negócio tem essa possibilidade, eu partiria para isso. Então, de forma muito simples, seriam os 3 passos que eu tomaria, até para não dar várias ideias, mas aqui que eu acho que é um beabá básico. Eu diminuo os meus custos, eu penso em um novo canal de aquisição, eu penso em uma remodelagem de preço com vendas combinadas de produtos. Eu acho que esse seria um caminho para, lembrando, sobreviver. Pensar em crescimento
não é que é errado, mas nós precisamos agora ter os pés no chão e entender que esse é o momento de sobrevivência de muitas empresas, né? São, infelizmente, poucas as empresas que vão crescer, né? Então, se no final do mês a gente fechar ali pagando as nossas contas, a gente já podemos nos considerar privilegiados, visto que muitas empresas não estão conseguindo fazer isso. E claro, talvez com essas dicas o seu negócio vai conseguir até mesmo não só empatar, mas inclusive até mesmo crescer, talvez pouco, talvez muito, mas eu vejo que são pontos que você pode explorar e são pontos que estão ali na tua mão, que não depende de uma superestrutura externa, não depende de algo para acontecer. E assim, não tem, se eu posso encerrar essas dicas aqui, não tenha medo de começar pelo simples. William, eu não sei por onde começo. Começa revendo seus preços, pega a sua base de contatos, por que não agora ter uma ferramenta de disparo de e-mail marketing, SMS marketing, por que não preparar uma lista de transmissão no seu WhatsApp, você entendeu, ali para os seus clientes que você tem ali na tua base. William, eu não tenho nenhuma base, eu nunca me preocupei com isso daí, entendeu? E agora? Então, agora é a hora que eu tenho que realmente estar nas redes sociais, agora é realmente a hora que eu preciso aparecer e colocar minha página no Face, no meu Instagram, compartilhar isso com os meus amigos por WhatsApp, com os meus contatos de e-mail, né, investir talvez um pouco em mídias pagas ali para ser encontrado, ou seja, não tenha medo, não fique, agora não é o momento de fazermos algo perfeito, agora é o momento de fazermos algo, simplesmente. Então eu iria, Will, por esses 3 caminhos ali que eu te disse. Muito legal mesmo, Will, muito legal. Levando em consideração, né, o primeiro caminho, né, que você falou da questão do corte, né, nós aqui mesmo na agência, graças a Deus, a gente não fez nenhum corte, né, desde que a gente entrou, muito pelo contrário, né, eu falo assim que a gente está vivendo um momento de ascensão, um momento de crescimento também, então, diferente de algumas empresas que hoje têm passado dificuldade, nós estamos aqui praticamente, às vezes, recusando clientes porque a gente não consegue dar conta de tudo isso. Então, mas é o nosso cenário, né? Muitas empresas estão querendo ir para o digital, né? Estão querendo se adaptar, estão querendo entrar para esse mercado. Então, a gente nós somos uma das empresas que está tendo aí um privilégio neste momento, né? Tão complicado. Mas dentro disso, eu vejo que às vezes, quando a gente fala assim de tentar rever alguns contratos, rever algumas coisas, tem que tomar muito cuidado também pelo fato que às vezes você acaba perdendo a qualidade, né? A empresa acaba deixando de entregar aquilo de valor. Então, às vezes, a característica que ela tinha, que era uma qualidade num alimento, por exemplo, ou era uma qualidade de um atendimento, ele quer enxugar o custo, vamos dizer assim, para ter uma lucratividade um pouco maior ali naquele momento, e ele acaba deixando a desejar num outro ponto. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Né? Um outro ponto bastante importante que você falou, em aumentar aquisições de canais de aquisições de clientes, né? Então, isso daí também é fantástico, porque, na realidade, tem empresas que eram acostumadas a vender somente no balcão. Cara, quantas aquisições de clientes você tinha? Um canal de aquisição de cliente, às vezes não vendia nem pelo WhatsApp, às vezes não vendia nem pelo telefone. Falava, você quer comprar, vem aqui no balcão comprar. Então, hoje, o comportamento dessas empresas tem que mudar, porque o comportamento também do consumidor mudou, né? Então, ter essa tomada de decisão para essa mudança também é fundamental, tem que ser muito estratégica, né? Eu concordo com você, Will, e é um ponto muito importante se pensar aqui, excelente tópico que você trouxe sobre contratos, é uma espada muito afiada aqui de 2 gumes que você tem que tomar um cuidado grande, que é o quê? Você renegociar um contrato para diminuir qualidade, não é disso que a gente está falando, né? Porque isso daqui pode afetar a entrega do teu produto principal e aí sim você perder de fato a mão nas vendas, né? Então é muito importante se ver o que é que se pode ser renegociado, o que é que pode ser, por exemplo, trocado nisso daí, mas não se esqueça do quê? De que existem algumas coisas que faz parte do core ali, do que não podem ser mudados. Existem coisas assim óbvias, e eu digo isso porque algumas empresas nesse momento de fato tomam essas decisões erradas, de renegociar o que não deve renegociar, tomam as decisões erradas ali de achar que isso é besteira, só que é aquela
besteira, entre aspas, que era o carro-chefe de trazer clientes, é aquela besteira, Sim. entre aspas, que gerava demanda para elas. E eu digo isso porque eu atendi, Will, mais de 400 agências na RD, né, no tempo que eu atendi ali. E eu ouvia muito, quando eu conversava com o cliente final, eu ouvia muito assim: eu não vou investir em marketing agora, eu não vou investir em vendas agora, porque eu já vendo. O famoso caso do balcão. As pessoas vêm Sim. aqui, elas compram e tá tudo bem. E aí o que eu vi acontecer? Agora essas empresas que falaram isso e não decidiram fazer esses investimentos, agora elas são aquelas que estão desesperadas. E, infelizmente, são as empresas que estão sofrendo, porque tinha um único canal, né? Ou eu vi também empresas que falam assim: é nesse momento que eu vou cortar custos desnecessários, e enxergam o marketing e vendas como um custo, né? E marketing e vendas é a motriz que coloca dinheiro dentro da organização. É o quê? É a geração de demanda para que eu venda meu produto e serviço. Então, eu particularmente, eu nunca iria para um caminho de agora, no momento de crise, falar assim: vou cortar marketing e vendas. Porque isso seria um tiro no pé para que eu morra mais rápido. Né? Se Sim. existe algo agora que pode movimentar, que pode fazer o seu negócio de fato girar, é ter novos canais de aquisição, e aí a gente fala de marketing e vendas. Então, é onde eu tenho que cortar custos de alguns lugares para trazer esse investimento para cá, para fazer a minha máquina continuar girando, basicamente, né, com novos canais de aquisição. Então, eu concordo com você, Will. Eu acho que isso é bem importante, e esse ponto de canais de aquisição, para mim, é o que o seu exemplo foi fantástico. Muitas empresas não vendiam por algum canal diferente, a não ser ir até o balcão. Se você não fosse até o balcão, você não tem vendas. E agora que a gente tem um momento que as pessoas estão, há alguns dias, semanas atrás, impossibilitadas até por leis e decretos, e agora, mesmo que em alguns lugares já está um pouco mais flexibilizado, ainda existe o temor, né? Existe ainda muito medo. Então, mesmo que você não queira, agora é a hora que você precisa de um novo canal de aquisição. Sim, e outra, Will, isso está tudo muito próximo, né? Eu comentei hoje no webinar anterior que nós fizemos, por exemplo, você quer fazer um relacionamento com o seu cliente? Muito fácil, tem lá o RD, por exemplo. Eu não estou ganhando também comissão da RD, podia ganhar, né, uma coisinha, mas tem lá, por exemplo, R$19, né, Will? R$19,90 para ajudar os empresários neste momento. Então, é para 1.000 leads. Por exemplo, cara, você tem lá 500 e-mails, você já sobe para a ferramenta dos 500 e-mails e começa a se relacionar com seus clientes. Por quê? Se você for deixar para começar a se relacionar com esses clientes depois que a pandemia passar, talvez seja tarde, né? Então, talvez seu cliente esqueça de você. Então, é importante neste momento você estar dando a mão ali, um apoio para esses clientes, para que eles possam também lembrar de você, utilizar esses canais de aquisição de clientes, por exemplo, utilizar uma rede social para, de repente, fazer um remarketing ali para aquelas pessoas que já compraram de você, é importantíssimo, né? Ou talvez também para, por exemplo, das 6 horas da tarde até as 8 da noite, o restaurante ali colocar uma foto de um prato legal, impulsionar para a galera da região, falando de algo promocional. Uma ideia que é fácil. Eu concordo com você, Will. Assim, desculpa até te cortar, é porque são coisas tão simples, às vezes, que podem ser feitas. Um grande exemplo disso se eu tivesse um restaurante, eu estou trabalhando em delivery, quem viesse, eu teria algum tipo de promoção de quem viesse, pegasse o lanche, postasse até algum desconto, ganhava um refri, alguma coisa, porque eu estou capilarizando que o meu restaurante está vivo, ele está postado na rede social da pessoa, e o que eu faço com isso daqui? Eu consigo o quê? De forma orgânica, né, difundir dentro de Instagram, Facebook, e demais redes sociais, o quê? O meu produto e serviço, fazendo um trade, fazendo uma troca entre, eu estou te dando talvez a sobremesa, o chocolate, o refri, e não precisa ser pode ser uma lata menor, pode ser uma coisa, se você postar, você ganha a garrafa de água, você ganha o que for, porque eu tô ampliando e de uma forma muito simples, onde eu não estou tendo que fazer um grande investimento, né, ali para isso acontecer, né, e se pode se pensar nisso até com aquele produto que está parado em estoque. Então, por exemplo, se você o que eu tenho aqui no meu estoque que não está saindo, é esse que eu vou queimar usando o que os meus compradores para divulgar os meus produtos. Com certeza. De repente até fazer não tem um investimento para isso. Tem empresas que não tem mesmo. O cara tá tentando sobreviver neste momento. Poxa,
Por que você não faz? Quanto que é um prato, por exemplo? Cara, faz um sorteio disso, coloca para o pessoal compartilhar. São estratégias básicas, simples, que talvez pode ajudar o seu negócio neste momento. E até mesmo os estudantes, profissionais de marketing que trabalham, sabe? Pensar nessas ideias simples que talvez vai ajudar o cara lá na ponta e que ele possa, de fato mesmo, estimular uma venda. Se ele vende lá 2, 3 pratos, 4 pratos, cara, tá vendendo, tá movimentando, entendeu? Então isso é importante também. E você tocou num ponto importante, Will, que é justamente se relacionar. Eu não trouxe ele como um ponto aqui para esse momento, mas ele não deixa de ser importante, que é o quê? Muitas empresas nesse momento que estão tentando sobreviver, é óbvio que a gente precisa vender, esse é o momento que a gente precisa tracionar o negócio para manter ele em pé. Mas o que eu enxergo aqui? Muitas empresas, como eu dei o exemplo aqui do restaurante do lado, para mim, eu não sei se eles estão vivos, eu não sei se eles estão mortos, eu não sei se eles estão existindo, não, é um restaurante uma quadra aqui de casa, sabe? E eu não tenho nada, eu nunca recebi uma propaganda, não tem nem, na pior das hipóteses, um flyer deles, você entendeu? Aqui que eles vieram entregar aqui na caixa de correios. Você entendeu? Nem isso aconteceu, né? Então eu não sei se eles quebraram, se eles estão vivos, o que está acontecendo. Isso é a parte de relacionamento, essa é a parte que você falou, que o próprio RD tem uma versão ali de R$19 que permite você o quê? Disparar e-mails para as pessoas em massa, disparar campanhas onde, tipo, pessoal, tô vivo, tenho essa promoção, vamos comprar? Você entendeu? Por quê? Muitas pessoas nem sabem, às vezes não se lembram, consumiam aquilo lá porque era da rotina, saiu da rotina e nem lembra daquele lugar, que só precisa de um empurrãozinho, é só aquele e-mail na caixa de entrada, é só aquele WhatsApp, é só aquele SMS que, poxa, é verdade, faz tempo que eu não como daquele lugar, faz tempo que eu não compro lá, né? Faz tempo que eu não faço tal coisa. Então, eu vejo que são coisas pequenas que podem ser feitas ali, e esse relacionamento é importante porque algumas empresas a gente acaba esquecendo, a gente não sabe se está vivo, né? Eu não sei, por exemplo, Will, se amanhã na hora do almoço eu posso descer e ali na frente o restaurante vai estar aberto ou não. Eu não sei dizer para uma entrega. Eu não sei se eu posso ligar lá, eu teria que descobrir. Se eu recebesse um e-mail, um flyer deles, já facilitaria a minha vida para fazer um pedido, por exemplo. Então eu acho que são coisas pequenas nesse sentido de relacionamento, que é você mostrar para as pessoas que a sua empresa não parou, que ela, sim, se ela se remodelou, ela está em um outro formato de negócio, mas estou vivo, pessoal. Isso pode ser através de e-mail, isso pode ser através de mensagem, isso pode ser através de um WhatsApp, se a tua empresa trabalha nessa estrutura de capturar e o teu cliente permitir esse tipo de abordagem, né? Veja que você tem formas diferentes para dizer, estou aqui, estou vivo e tenho algo para você. Né, e aí entra justamente essa política que você falou, justamente, poxa, um sorteio, né, para as pessoas poderem compartilhar, é algo simples, no caso ali de um veículo, poxa, se você trazer seu carro aqui para revisão, você ganha lavagem, você entendeu? Ali, então, são coisas que eu vejo que são simples, não fique com medo, não acho que isso é simples demais, entendeu? Se você não está fazendo nada disso, você já está dando um grande passo para tirar o teu negócio da inércia de um único canal, de um único modelo, para expandir ele. Digo mais, tá, Will? Uma coisa simples que não custa nada. Cara, colocar um post no próprio Facebook, no próprio Insta, por quê? Às vezes, se você tá com vontade de comer algo ali no restaurante, você vai falar, poxa, deixa eu puxar o nome aqui do restaurante. Vou pegar o celular aqui e vou puxar. Puxa ali, você vai ver que o restaurante está funcionando, o restaurante está aberto, cara, e não investiu nada. Entendeu? Uma outra coisa, um próprio stories, cara, um minutinho lá que você grava um stories lá falando para sua audiência, falando para a galera ali e tal, ó, estamos abertos, funcionando, tal, você pode pedir pelo telefone tal, ou se tiver bastante seguidores ali, né, arrasta para cima aí e tal, já direciona para o próprio WhatsApp, por exemplo, para poder fazer um pedido. Cara, são coisas simples que às vezes acaba o comerciante ali, o empresário, acaba não fazendo e acaba deixando de atrair as pessoas, né? Então, isso daí é importante. E eu dou ainda explorando isso e trazendo um caso real, eu fui a uma hamburgueria alguns meses atrás aqui, antes da pandemia, e por sinal foi o melhor hambúrguer que eu comi aqui em Florianópolis, e eu lembro que eu cheguei lá, eles tinham uma seguinte promoção, no cardápio, escrito no cardápio, se você fizesse um post do lanche quando ele chegasse, marcando a hamburgueria, marcando o lugar que você estava, você ganhava sobremesa.
Olha É que uma legal. sobremesa pequena, não era, mas assim, claro que você vai fazer isso daí, né? Tipo, você vai colocar no teu stories, até, ou no teu feed isso daí, e assim, o que, que eles estavam querendo dizer com isso? Mostrar que há tráfego naquele lugar, mostrar que as pessoas vão naquele lugar, mostrar que. E expandir isso para uma rede. Então, pense, uma pessoa que tem 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, 500, 800, que é uma postagem que está mostrando aquele lugar Com para certeza. até 800 pessoas, 1.000, 2.000. Então, eles acabam o quê? Divulgando, entregando uma sobremesa que deve ser ali, que era simples, singela, mas ela acabava vindo, acho que era um pudinzinho, ou era um brigadeiro de colher, algo assim, mas assim, que ninguém deixa de fazer, tá ganhando algo, você entendeu? E tá Sim, divulgando. E a dica, se existe algo que eu posso falar para você fazer nesse momento, é que o negócio tá difícil, se você não consegue fazer essas coisas, porque às vezes, poxa, você não tem aquela facilidade com as ferramentas digitais, as redes sociais, ou qualquer coisa do tipo, procure quem sabe, existem agências profissionais, existem pessoas que sabem fazer isso. E aí você vai falar, pô, William, aí você tá de brincadeira comigo, né? Eu já não tô vendendo e ainda você quer que eu invista em alguém para fazer isso? É aquilo que eu falei. Tira aquele. Para de perder dinheiro em alguns lugares que não tem. Se você não consegue fazer isso, traga um profissional que consegue, um terceirizado, uma agência, alguém que possa fazer isso para você, porque você vai estar sim investindo, mas é investindo para trazer dinheiro para tua casa. Não é aquele investimento que para nada. É um investimento para gerar demanda, para gerar compradores dos teus produtos ou dos teus serviços. Tá? Então quebra essa barreira de, poxa, não, eu não tô, eu vou investir, eu não tenho dinheiro, nada como eu vou investir. Esse é o investimento para sobreviver, esse é o investimento para fazer o teu negócio continuar rodando. Então, assim, várias dessas estratégias que nós estamos falando, elas são simples e você mesmo pode executá-la, sem a necessidade de um terceiro. Mas se realmente você fala, poxa, eu ainda mesmo assim não consigo, eu te falo, rompa isso, corte de onde você pode cortar e traz esse investimento para um terceiro, sabe? Para ele te ajudar nesse sentido, para o teu negócio continuar em pé, continuar rodando, né? Porque aqui a gente está falando, outra coisa é a execução disso, é pensar na foto, é pensar na arte, é pensar no texto, é ir colocar na rede social, é pensar no preço, coisas desse tipo. Então, para esses casos que eu justamente falo, se você não consegue, poxa, não é uma loucura o que você está fazendo, você tá salvando o teu negócio, pelo contrário. com certeza. Will, mas é isso aí. Nós já ultrapassamos um pouquinho do tempo, papo muito massa, muito legal. Então é sempre bom estar conversando contigo. E até por isso eu acabei ultrapassando um pouco aí, peço desculpa ao pessoal, né? Passamos aí 7 minutos, vai passar 10 mais ou menos, mas tá bom. O que importa é que a gente consegue debater algumas estratégias e que possa aí de fato ajudar a nossa audiência, ajudar a galera que está assistindo e que está nos acompanhando, tá? Will, mais uma vez eu quero agradecer você de coração mesmo, né, por estar disponibilizando o seu tempo, né, com conteúdo de valor que está aqui contribuindo com a gente. E se a gente tivesse mais tempo, a gente estaria aí com certeza conversando mais e passando mais dicas, que isso daí não falta para a gente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço você de coração mesmo, que Deus abençoe você e que você possa cada vez mais aí crescer na sua jornada aí e que você possa continuar aí colhendo os frutos que você tem colhido, tá? Amém, Obrigadão cara. por tudo mesmo. Eu que mais uma vez agradeço o convite, um bate-papo, realmente nem vi que tinha passado já 1 hora, agora que eu olhei ali na live, falei, poxa, muito obrigado mesmo, Will, por isso, quero te parabenizar aí pela iniciativa da semana, eu acho que ainda vai vir muito conteúdo bom ali pela frente, então você que está participando, fica ligado, participa dos próximos bate-papos, acho que vai vir bastante ideia boa para você aplicar no teu negócio nesse momento. Para aqueles que quiserem também conversar comigo, Will, eu vou deixar, me procura no LinkedIn, me chama pelo LinkedIn, acho que vai ser um caminho bom, William Trovo ali, que vocês vão me encontrar, fácil também, se você quiser depois, Will, se alguém te pedir também, pode passar os meus contatos também, que eu vou ter o prazer em continuar a estender a conversa que a gente teve hoje. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma excelente semana aí para você também, tá? Valeu, Will. Galera, quem quiser aí também fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar aqui no contato, @lacodigital.
Se tiver alguma pergunta exclusiva para o Will também, eu compartilho com ele ali, eu passo para ele via WhatsApp mesmo, tal, ele já compartilha, eu repasso, então isso daí a gente consegue estar fazendo rápido. O importante é, não fique com dúvida, e se tiver alguma coisa que nós possamos lhe ajudar, pode ter certeza que nós iremos ajudar de coração mesmo, porque o nosso propósito é o quê? Lógico, né? A gente tem agência, a gente quer ganhar dinheiro, o Will também trabalha lá na ID, quer ganhar dinheiro também, né? Mas, de certa forma, a gente também gosta de colaborar, de compartilhar conhecimento, é aquilo que a gente tem para entregar aí para as pessoas, né? Eu acredito que isso também é bastante válido, isso nos enche muito o coração, né? Então, isso é muito bom. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e amanhã nós teremos mais. Acompanhem o e-mail, nós estaremos encaminhando o e-mail para vocês. Um forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.